Vamos lá, queridos. Hoje eu quero falar com você, continuar falando com você a respeito de paciência. Vamos falar mais um pouquinho de paciência, que é a chave de nós obtermos a nossa vitória aí, de nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o último dia que eu ministrei a live, eu falei sobre exercitar a paciência, tá? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é isso, né? Sobre o que é exercitar a paciência. Bom dia, Elaine, você que tá chegando agora aí. Compartilhe a live, por favor. Faça mesmo compartilhamento, né? Quero pedir para você aí me ajudar também. E eu deixei eu falei sobre um homem de Deus, sobre Abraão, que ele é um grande exemplo, foi um grande exemplo de homem de Deus, um homem que exerceu a fé, mesmo diante das situações que ele enfrentou. Ele foi um homem que exerceu a sua fé, ele esperou 25 anos para que a promessa dele, para que a promessa se cumprisse, né? Para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida, para que o filho dele chegasse, para que Isaac chegasse. E ele foi ali obedecendo aquilo que Deus tinha direcionado a ele. Ele saiu dali da sua terra, da sua casa, do meio dos seus parentes, e ele foi viver aquilo que Deus, né, tinha direcionado para ele. Então, Abraão, ele é um exemplo para nós de um homem que soube, né, em alguns momentos, sim, da sua vida, ele teve algumas situações, né, que ele mentiu, que ele falou sobre Sara, que ele, na verdade, ele mentiu que ela era irmã e não era. Mas, queridos, ele foi um homem que foi cheio de fé. Foi um homem que exerceu a paciência. E um dos textos que eu deixei de referência foi Gálatas 6:9, que Paulo nos orienta o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. E hoje eu quero falar com você de mais dois homens maravilhosos, né? Dois homens que souberam exercitar a paciência. Quais foram esses homens, queridos? Primeiro deles foi José. Todos nós, acredito que a maioria de nós, conhecemos José, conhecemos a vida de José, o que José passou para que ele pudesse se tornar o governador do Egito. Se você for ler a história que começa lá em Gênesis 37, você vai ver que José ele teve dois sonhos. O primeiro sonho de José fala-se sobre os feixes. Fala que o feixe dele se inclinava, né? O feixe dos irmãos e da família se inclinava perante o feixe dele. E nem ele entendia o que significava aquele sonho ali, né? A palavra de Deus fala que José, naquele sonho, ele sonhou que os seus irmãos e ele estavam trabalhando ali na colheita, no campo, e de repente o feixe dele ficou em pé, né? E os feixes da sua família também, e se levantaram e se inclinaram ao redor do seu. Então os feixes da família se inclinaram ao redor do feixe de José. Depois, no segundo sonho, que José teve, fala-se sobre o sonho, sobre o sol e a lua e as 11 estrelas que se dobravam diante dele. E ali os seus irmãos ficaram totalmente indignados com aquilo. Né? Por acaso nós vamos nos prostrar diante de você? Tanto que o pai dele vem e repreende ele. E o próprio José, ele não entendia o significado dos seus sonhos e aquilo que lhe preservava o seu futuro. Aquilo que lhe reservava o futuro, ele não sabia, ele não entendia. Não é, queridos? E quando ele foi vendido ali como escravo para o Egito, ele soube reagir no meio das dificuldades. Ele soube sim se sobressair no meio das dificuldades e pagou o preço
por esperar no Senhor, de esperar no Senhor até que a sua sorte fosse mudada. Queridos, nós seres humanos, né, nós homens, mulheres, nós gostamos do bônus, mas nós não gostamos do ônus. Por isso é que Paulo fala que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desanimarmos, se não desfalecermos, se não desistirmos. Então nós gostamos muito do bônus, mas nós não gostamos do ônus. O que é o ônus? O ônus é as dificuldades que vêm no caminho. Antes de você e eu obtermos o sucesso, chegarmos no sucesso, chegarmos no objetivo, alcançarmos os nossos sonhos, alcançarmos a vitória que nós tanto queremos, que nós tanto precisamos, alcançarmos os nossos milagres, aquilo que nós temos sonhado, aquilo que nós temos entregado nas mãos de Deus todos os dias, vai vir lutas, vão vir dificuldades, vão vir situações que vão sim nos colocar à prova em todo momento. Mas essa prova não é para você e eu desfalecermos no meio do caminho. Essa prova que muitas vezes vem sobre as nossas vidas é para nos aprovar, é para nos moldar, é para nos tratar, é para moldar o nosso caráter. Então, toda a dificuldade que José teve na sua jornada, na sua caminhada, que começou lá na sua casa, começou lá no seu relacionamento com sua família, queridos, nada foi em vão. E o que o Espírito Santo está ministrando comigo nesse momento é que o que você está passando até agora, nada é em vão. Nada é em vão, basta você crer e entender a palavra de Deus, basta eu crer e entender a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você e eu somos chamados, você e eu somos escolhidos de Deus. Então Deus está no controle, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe de todas as coisas, mas todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Seja ela boa, seja ela ruim. Mas nós, né, nós somos pessoas que gostamos sim do bônus. Queridos, não adianta nós pensarmos que nós vamos chegar até um determinado lugar que nós tanto sonhamos e almejamos sem que a gente tenha dificuldade, sem que a gente passe por luta, sem que a gente passe por tribulação, sem que a gente passe por aflições. O próprio Jesus, na sua palavra, ele nos orienta, ele nos advertiu, né? Ele nos alertou. No mundo tereis aflições. E aflições aqui, queridos, ela vai remeter a várias coisas. Aflições para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Aflições na minha vida pode ser em uma área, para você pode ser em todas, para você ou para mim pode ser em todas, para você pode ser em uma, duas áreas da sua vida. Cada um de nós temos uma dificuldade, cada um de nós passamos por problemas, por situações que muitas vezes nos chateiam, nos angustiam, né? Nos faz aí chorar, nos faz aí muitas vezes ficar abatidos, entristecidos, mas, como Paulo também nos diz, nós não seremos abalados, amém? Nós não seremos derrotados, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então José, ele é um grande exemplo de um homem que exerceu a sua fé no meio da sua caminhada, na sua jornada. Queridos, e quantas vezes, né, ele exerceu fé e paciência, e quantas vezes nós, por tão menos, né? Eu não vou dizer pouco, mas eu vou dizer menos. Por tão menos nós desistimos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Basta acontecer algo que você não queira, basta sair algo diferente daquilo que você planejou, daquilo que você sonhou, para que eu e você venhamos desistir do nosso caminho, da nossa caminhada com Deus, da nossa promessa. Queridos, eu estou aqui hoje para falar para você, não desista, não pare de crer,
Não desista daquilo que Deus prometeu para você, porque Deus não desiste de você. Deus não abandona você. Deus não te deixa sozinho. Deus não está, queridos, com os olhos fechados. Pelo contrário, a palavra dele em Salmos 33, se eu não me engano, diz que ele está com os olhos ao redor. Ele olha, ele contempla os bons, ele contempla os maus. Ele está com os olhos atentos a todos nós. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Então, nós o que devemos fazer? Qual é a nossa parte? É crer no Senhor, é ter fé, é enxergar, é viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, independente de qualquer situação. Queridos, isso não é fácil, mas isso é possível. Jesus não falou que seria fácil, mas isso é possível, porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Então, José, ele foi fiel e verdadeiro. Ele teve paciência de esperar a sua vez. Ele teve paciência de esperar o milagre. Ele teve paciência, queridos, e exerceu a paciência durante a sua caminhada, durante a prisão, durante a acusação ali da mulher de Potifar. Se você for ler lá, depois eu quero que você leia. Se você já leu, releia, porque Deus vai falar com você novamente. Leia isso, queridos. José, ele foi acusado. Ele foi, além de vendido, depois ele foi acusado pela mulher de Potifar de molestar ela, né, de querer ali abusar dela. E não foi isso que ele fez. Pelo contrário, né, queridos, ele saiu correndo, foi ela que se ofereceu a ele. Ele não cedeu às tentações. Ele podia ter cedido. Ele podia ter ali feito, né, com ela aquilo que a carne dele estava ali, né? Porque ele era um homem de carne e osso, assim como eu e você somos. Mas ele não cedeu, ele não perdeu a visão da promessa, ele não perdeu o foco. E muitas vezes nós, por conta de coisas tão baratas, tão pequenas, nós perdemos o foco em Deus. E eu quero te encorajar hoje, se você tem perdido o foco, se você tem, por coisas tão medíocres, tão pequenas, perdido o foco, queridos, daquilo que Deus é na sua vida, daquilo que Deus tem na sua vida, hoje é o dia de você ajustar o seu foco, se voltar para Deus. Voltar os seus olhos para Deus, enxergar como Deus te vê, como um vencedor, como uma pessoa que consegue, como uma pessoa que tem fé, como uma pessoa que vai conquistar, que vai permanecer fiel, que vai sim estar fiel com Deus até o fim, que vai permanecer nos seus caminhos, independente do que aconteceu, do que acontecer com você. Muitas vezes, Deus está falando comigo isso desde ontem, a respeito de muletas. Muitas vezes, nós ficamos presos a muletas nas nossas vidas. Nós pegamos uma muleta e ficamos ali, sabe, pendurados na muleta e não temos coragem de soltar essa muleta para viver o que Deus tem para a nossa vida. Queridos, hoje é o dia que você e eu vamos soltar isso, porque se José fosse viver de muletas, ele até teria motivos para viver dessas muletas. Eu fui rejeitado pelos meus irmãos, eu fui traído pelos meus irmãos, eu fui vendido por eles. Olha onde eu vim parar, eu fui tirado do meu convívio familiar, do meu relacionamento com meu pai, com a minha família, e agora aqui onde eu estou, numa terra desconhecida, numa casa desconhecida, sendo ali, né, escravo, sendo ali, tendo que servir outras pessoas, ficando preso por uma coisa que eu não cometi. Não é, queridos? Se fosse para ele desistir, ele teria todos os motivos para desistir. Mas ele exerceu a paciência, ele exerceu a sua fé e ele não perdeu o foco, ele não perdeu a visão da promessa. Ele sabia que aquele que começou a boa obra, aquele que tinha começado a boa obra na vida dele, era fiel para cumprir, era fiel para completá-la até o fim. E é esse Deus que eu
sirvo, é esse Deus que você serve, é esse Deus que está na sua vida, é esse Deus que te ama, é esse Deus que te escolheu. Amém? Deixa o seu amém aí, vai falando comigo aí, queridos, na live, não deixa eu falando sozinha, não. Vai comentando aí o que Deus está falando com você, o que Deus está ministrando no teu coração. É muito importante você colocar nos comentários o que Deus está falando com você. Amém? É muito importante para mim, é muito importante para você. Isso vai fixando na sua vida, vai fixando no seu cérebro aí, na sua mente, o que Deus está ministrando no teu coração, para que você também depois continue meditando nessa palavra. Então, queridos, José, ele teve que perdoar até os seus próprios irmãos, que havia vendido ele como escravo por ter inveja do seu relacionamento com seu pai. Mas José, ele teve que superar isso, queridos. José teve que superar. Não que ele não sentiu amargura, não que ele não ficou ali, né, com raiva, não que ele não teve esse sentimento, porque muitos pregam que José, ele não ficou amargo, ele não ficou, né, ele não, queridos, ele teve que passar, ele teve que, né, eu tenho certeza disso. Se você for ler a palavra, se você for mesmo estudar, você vai ver que José, ele precisou liberar o perdão na vida dos seus irmãos, e pra gente liberar o perdão, a gente precisa passar por esse processo, não é fácil. Não é assim do dia pra noite, não, queridos, ele sofreu sim, mas ele decidiu não ficar mais com aquilo, ele liberou os seus irmãos e ele resolveu a questão do passado dele. Se você for meditar no restante lá, quando ele encontra os irmãos, quando os irmãos descem ao Egito, né, por conta da fome que sobreveio naquela terra, lá naquela época, os irmãos descem ali, aí nossa, queridos, é maravilhoso. José, no capítulo 45, ele dá de conhecer os seus irmãos. Queridos, ele teve que lidar com aquilo, ele teve que lidar com aquele sentimento de rejeição dentro dele, porque quando ele vê que os irmãos estão chegando ali, queridos, aquilo ali aflorou dentro dele, mas ele foi e trabalhou isso dentro dele, né? Ele já era governador do Egito. Deus, ele transformou o bem em todo o mal que seus irmãos lhe fizeram, e José se tornou o governador do Egito. Amém? A vida de José deve nos desafiar. Amém. As pessoas estão comentando aqui, ó. Glória a Deus. A Tati comentou, o José, o Reginho, né? José exerceu a sua paciência diante da mulher de Potifar. Ei, que paciência, hein? Precisamos parar de usar nossas frustrações do passado como desculpas para não mudar, que são as muletas. A Tati tá falando aqui. A Neia, né, lá de Andradas, a Neia, que palavra, tudo que eu precisava ouvir, não desista de seus sonhos, para Deus tudo é possível. Obrigado, Senhor. Continue colocando aí, queridos, o que Deus está falando com você. Amém? Então, a vida de José vai te desafiar hoje, e tá me desafiando hoje, a sair do lugar que está limitando a nossa visão. Gostamos de sonhar. Sim, nós amamos sonhar, mas nós temos que enfrentar. Nós temos que aprender a enfrentar as dificuldades e a vencer os obstáculos até que os nossos sonhos sejam reais. Você gosta de sonhar? É uma pergunta tão óbvia, né, queridos? Lógico que nós gostamos de sonhar. Porque um homem e uma mulher que não sonha mais, praticamente essa pessoa já morreu, né? Porque quem não sonha mais é porque já foi. E nós devemos sonhar. Nós somos pessoas que nós vivemos de sonhos, sim, porque senão nós morremos. Então, nós gostamos, mas nós também temos que enfrentar, nós também temos que ter paciência e saber enfrentar os obstáculos até que os nossos sonhos sejam reais. Assim como José soube ter temor de Deus e paciência exercida ali, né, naquele momento, até que os seus sonhos se cumprissem, e ele visse seus irmãos e pai literalmente se curvarem diante dele, lá no sonho que ele teve, queridos, quando ele ainda estava no seu convívio familiar,
foi se cumprir lá depois, quando ele virou governador. Não foi? Depois que foi se cumprir o sonho, porque o povo dele estava passando necessidade. Então os irmãos tiveram que descer ao Egito para pedir ajuda. E ali, queridos, nós vemos o cumprimento, né, da palavra, do plano de Deus. Isso fazia parte do plano de Deus. Tudo que acontece conosco, né, tudo que está acontecendo, queridos, sabe? Muitas vezes no momento que você sonha, entre o seu sonho e a sua conquista, é permissão de Deus, sabe? Para que você seja moldado, para que você seja preparado, para que você realmente esteja preparado a receber aquilo que Deus tem para entregar na sua vida. Porque não adianta Deus nos dar algo que vai fazer com que a gente perca, né? Na verdade, a gente vai perder isso, porque nós não estamos preparados. Queridos, Deus não dá algo para você perder. Grava bem isso. Deus te dá algo para você desfrutar e para você, sim, ser bênção na vida de outras pessoas. Deus não vai te dar algo para você, só para você, e nem para você perder. Deus sempre vai dar algo para você ser bênção, para suprir você, né? Suprir a sua vida, aquilo que você queria, aquilo que era sonho seu, mas também para você ser bênção na vida das outras pessoas. As bênçãos vão alcançar outras vidas também. Foi isso que aconteceu com José, né? Não ficou só nele, ficou em toda a sua família. Então, aqui nós vemos que pelo mesmo o cumprimento do plano de Deus, né? Nós, pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus e habita em mim e em você, somos capazes de resistir às situações adversas da vida até que os sonhos de Deus se cumpram em nossas vidas. Às vezes nós ficamos pensando, né? Nossa, mas José era um homem de Deus, José era forte, José tinha condições de resistir, de esperar a promessa. E eu, né? Eu sou tão falho, eu sou tão fraco. Não, queridos, nós, pelo Espírito Santo que habita em nós, né? Através da entrega de Jesus, através da ressurreição de Jesus, nós temos isso nas nossas vidas e nós também somos capazes de resistir até que os nossos sonhos se cumpram. E, logicamente, nós precisamos empenhar e ter determinação. Isso sempre vai ser necessário. O seu empenho e a sua determinação. Queridos, nós somos encorajados por Deus todos os dias, através da sua palavra. Todos os dias. Mas nós precisamos determinar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou fazer o que a Bíblia diz para mim fazer. Eu determino o meu milagre. Eu vou viver o meu milagre. Aconteça o que acontecer, eu vou viver as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Você está determinado, amém? A viver isso. José estava determinado a viver aquilo, a viver as promessas de Deus. José, queridos, nunca imaginou que a sua ida para o Egito seria a realização dos seus sonhos. Nunca passou na cabeça dele. E talvez nunca tenha passado na sua cabeça também o que está acontecendo com você. Mas isso faz parte da realização dos seus sonhos. Nem os seus irmãos, que tanto o criticaram, que tanto o desprezaram, poderiam ter imaginado que José seria instrumento de salvação e proteção para toda a sua família enquanto durasse a fome naquela terra. José tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito, como nós vemos na palavra, né? E pôde ainda alegrar o coração do seu velho pai. Os seus filhos receberam a bênção de Jacó, assim como foi prometido a Abraão, foi multiplicado no Egito. Amém? Então, você e eu receberemos as bênçãos do Senhor. A nossa família, a nossa geração é promessa do Senhor para as nossas vidas. Queridos, eu quero deixar algo bem forte aqui para você, para a gente poder encerrar. Que Deus falou comigo. Deus falou assim, Deus falou comigo desde o começo,
logicamente, até o fim dessa palavra que eu estou meditando nela. E algo que chamou também muita atenção em relação ao que nós vivemos hoje. A Amandinha tá colocando aqui, além dele estar determinado, ele confiava na voz de Deus e sabia que sabia quem ele nasceu para ser. É verdade. Ele sabia quem ele nasceu para ser. Ele confiava na voz de Deus. Amém? Nós só vamos vencer a impaciência pela fé e a confiança em Deus. É só assim que nós vamos vencer a impaciência das nossas vidas. É pela fé e a confiança em Deus, né? Por quê? Porque nós vivemos hoje numa sociedade, queridos, num tempo muito corrido, né? Quando você olha no relógio, já é hora de dormir de novo. Eu tenho ficado assim, pasma com os dias que nós temos vivido. Os dias estão passando por cima da nossa cabeça e se a gente não vigiar, a gente não consegue fazer nada. Fazer absolutamente nada. A gente parece que fica rodando e não consegue, né? Não consegue. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui um comentário, peraí. A Tati tá falando sobre os odres velhos, né? Ninguém deita vinho novo em odres velhos. É isso. Depois eu vou ler aqui que ficou claro, eu não consegui. Mateus, as situações que enfrentamos são para sermos aprovados e para mudar o nosso caráter. Isso mesmo. Então, como eu estava dizendo, queridos, os nossos dias têm sido muito corridos. Nós vivemos, então, nos dias de micro-ondas, né? Tudo rápido, tudo para ontem, tudo para agora. E isso gera na gente impaciência. Eu não sei você, mas quando você vai num banco e que você vê aquela fila enorme, eu tenho certeza que quando você entra na fila, você já não faz 5 minutos que você tá na fila, você já começa a bater o pezinho. Eu não sei se é só comigo, mas às vezes eu passo por isso. Eu já fico ali, ai meu Deus, que demora. Ai meu Deus, que demora. Queridos, demora, mas faz parte do processo, né? Existe fila para todo lado que você vai, é um serviço que você precisa fazer, precisa te esperar. Só que o nosso problema é esse, nosso problema é que nós não conseguimos esperar. Nós vivemos numa sociedade micro-ondas. Uma prova disso, quando o teu celular demora para ligar, o que você faz? Celular lerdo. Nossa, anda logo, tô com pressa. Nossa, que demora para ligar. Não é? Às vezes a gente fica assim no nosso dia a dia. Até a comida que às vezes a gente esquenta no micro-ondas, a gente quer que seja logo. E queridos, Deus não é assim. Deus, ele pode fazer assim, mas ele sabe o tempo, né? E ele está preparando o melhor para as nossas vidas. E enquanto nós não entendermos que a paciência, ela faz parte, ela é uma virtude de Deus nas nossas vidas, queridos, nós vamos ficar patinando. E Deus não quer que nós fiquemos patinando. Não quer que nós ficamos dessa forma. Deus quer que nós vivamos o nosso milagre. Então, nós queremos tudo rápido, tudo sem esforço, mas isso não forma caráter, tá, querido? As coisas rápidas e sem esforço não forma caráter. Pelo contrário, os relacionamentos bem-sucedidos que nós temos, que nós conseguimos, exigiram de nós investimento, tempo e paciência. E muita prática de perdão. Não se forja um diamante ou se extrai ouro de uma mina da noite para o dia. Grava bem isso. Não se extrai ouro, né? Não se extrai um diamante. Não se forja um diamante, não se extrai ouro de uma mina de um dia para a noite. Antes de conseguir um pouquinho do pó do ouro, ainda vai ter muito cascalho na tua mão. Ainda vai vir muito cascalho na nossa mão. Então, queridos, relacionamentos bem-sucedidos vão exigir de mim e de você tempo, investimento de tempo e de paciência e muita prática de perdão. Amém? José teve que perdoar os irmãos. José passou tudo o que passou, mas para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele.
José teve todos os problemas que ele teve. Ele foi esquecido ali pelo padeiro, né? Pelo copeiro, né? Deixa eu ver aqui. Eu sempre confundo os dois. Padeiro. Ele foi esquecido ali. Né? Ele pediu para que, depois que ele interpretou o sonho do padeiro, ele pediu para que, quando ele saísse ali, ele pudesse se lembrar dele. Mas o padeiro se esqueceu. Ele não se lembrou de José. Queridos, quantas vezes você está sendo esquecido pelos homens? Muitas vezes você está sendo esquecido, você se sente esquecido pelos homens, por sua família de origem, não é? Às vezes você se sente esquecido, ou até mesmo é esquecido pelos teus familiares, é esquecido ali pelos teus amigos. Mas, queridos, Deus não se esquece de você. Deus não nos abandona, Deus não nos abandona jamais. Deus não esquece de nós, assim como Deus não esqueceu de José, Deus também não esquece de você, não é? Então, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu, todavia, jamais me esquecerei de você, assim diz o Senhor. Então, José se tornou, sim, governador do Egito. Ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Ele alimentou a sua família. Ele levou o perdão, ele liberou o perdão, ele viveu as promessas de Deus. Mas para isso existiu um processo. Mas para isso existiu dificuldades. Entre o sonho que ele teve até a sua real conquista, existiram vários processos que ele teve que passar. Mas nem por isso, nem pelos processos que ele teve que passar, que foram difíceis, fizeram ele desistir da promessa. Fizeram ele desistir daquilo que Deus tinha prometido para a vida dele. Amém, queridos? Então, que essa palavra possa aí ecoar na sua vida, né? Ecoar na sua vida hoje e todos os dias. Eu creio, queridos, que Deus falou com você. Agora que eu tô conseguindo ler o comentário aqui da Tati, ninguém deita vinho novo em odres velhos, doutra sorte o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres se estragam. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Queridos, o vinho novo deve ser deitado em odres novos. É isso mesmo. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo. Não fique vivendo das coisas passadas. Eis que tudo se fez novo. Deus tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. Pare de guardar coisas, queridos. Pare de guardar rancor, mágoa, sabe? Coisas lá de 1900 e bolinha que fizeram com você. Queridos, pare com isso. Se a pessoa já morreu, escreve uma carta para ela. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido muito isso. Se a pessoa que te feriu, que te magoou, que fez com você coisas horríveis e já não está mais aqui, não tem como você falar para ela tudo que você queria falar, escreve uma carta. Coloca ali na carta para ela, ó, você fez isso comigo, você me magoou, você me feriu, você acabou com a minha vida, e você não sei o quê. E joga no mar do esquecimento, queridos. Como a palavra de Deus fala, Deus joga, né? Deus nos perdoa, Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Rasga essa carta, libera essa vida, libera a sua vida, em nome de Jesus. Não fique preso no seu passado, porque senão você não vai viver o futuro que Deus tem para você. José, ele não se prendeu no passado, porque se ele tivesse se prendido e vivido na impaciência, ele não teria sido governador do Egito. Ele não tinha vivido as promessas, assim como eu e você. Queridos, Deus tem promessa, e aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, é fiel para completá-la até o fim, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Obrigada a todos porque estiveram aqui. Obrigada por você ter compartilhado essa live. Eu creio que atingimos muitas pessoas aí que precisavam ouvir essa palavra que Deus falou. Eu queria que você orasse comigo agora, se você puder, onde você está, levantar a sua mão para o céu. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra.
Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, nos ajuda a cada dia, Senhor, colocarmos em prática a paciência, gerarmos confiança, Deus, no Senhor, porque só assim viveremos o nosso milagre, só assim conquistaremos os sonhos. Pai, não deixe com que nós fiquemos, Deus, achando culpados, Deus, fiquemos nos apoiando em muletas, Pai, do que fizeram conosco, do que deixaram de fazer, mas que nós possamos, Pai, verdadeiramente, Pai, passar por tudo, seja coisas boas, sejam tribulações, mas sempre crendo na promessa, sempre crendo que o Senhor está no controle, que quem nos chamou foi o Senhor e que quem vai cumprir é o Senhor. Pai, que haja em nós todos os dias fé, determinação, empenho, para que nós possamos viver o nosso milagre, para que nós possamos, Deus, Senhor, estar aqui a cada dia, Pai, para viver as promessas, Deus, que o Senhor prometeu nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. E nós colocamos, Pai, cada um nas tuas mãos, cada família aqui representada, Pai, cada vida, essa cidade, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor. Pai, nós entregamos essa nação, os nossos governantes, dê sabedoria a esses homens, para que eles possam governar, Deus, de uma maneira eficaz o povo. Pai, em nome de Jesus, que este vírus, Pai, seja, Deus, exterminado, que haja cura no nosso meio. Nós profetizamos cura, Senhor, em nome de Jesus. Dê sabedoria aos cientistas, dê sabedoria a todas as pessoas que estão nessa linha de frente ao combate, Deus, dessa situação. Pai, protege nossas vidas, protege as nossas casas. Pai, não permita com que essa praga chegue à nossa tenda, mas nós estamos sendo prudentes, Senhor. Nós estamos nos cuidando, Pai, e nós cremos que o Senhor é Deus nas nossas vidas. É o que nós oramos e é o que nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você. Muito obrigada. Lembrando que hoje tem células, para quem aí quiser participar pelo Zoom. Sábado tem Arena Jovem, domingo tem culto especial dos pais e também Santa Ceia do Senhor. Você não pode ficar de fora. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.